Olá, pessoal, muito bom dia, muito bem-vindos a todos. Meu nome é Ariel, sou o Head do Mercas, vou fazer a abertura do Summit e logo vou passar para a doutora Cláudia. Então, quero começar agradecendo todos os que estão envolvidos na realização do Summit. Então, tem toda uma equipe por trás, então o pessoal da BYB, da Quist, o André Guildin, que é nosso diretor de marketing, e o Cleinaldo Simões, que fez assessoria. Agradecer aos nossos patrocinadores que tornaram isso possível, então ao Colégio Renascença, a Lumiar e a Matific, que são os nossos patrocinadores, e todos os palestrantes que estão envolvidos. Tem um time super bom de pessoas que está envolvida e vai estar aí ao longo dos próximos dias falando com vocês. Vai dar uma apresentação para quem não conhece o Mercas. Então, o Mercas é uma hub de inovação, de empreendedorismo da comunidade judaica. Então, como hub, o nosso papel, e como eu falei no vídeo, é juntar as partes. Então, a gente junta os mentores, os empreendedores, os investidores, o ambiente regulatório, o mercado de trabalho. Então, nós somos uma iniciativa da comunidade judaica para toda a sociedade. Assim como tem outras iniciativas, na área da saúde tem o Einstein, beneficente tem o Nives, o Mercas é a nossa iniciativa na área de negócios. E a gente tem uma das frentes que é a parte de eventos. E o que uma instituição da área de negócios vai se meter a falar de educação, justamente para juntar as partes. A ideia do Summit vem daí, a gente quis fazer um Summit, uma semana, para o setor de educação, para todos que estão envolvidos nesse setor, sejam professores, coordenadores, diretores de escola, professores autônomos, fornecedores do setor, empreendedores desse setor. É um grande ponto de encontro para todos se encontrarem, se atualizarem sobre o que está acontecendo, né? Foi um ano de muita transformação, todos os alunos em EAD, foi uma mudança muito rápida, então a gente quis fazer esse encontro para todos que trabalham entenderem o que está acontecendo, né? Como que as escolas estão lidando com a questão, como que aquela escola específica está lidando com a questão do ensino à distância, ou com a mudança mesmo que isso gerou, como que os empreendedores entenderem quais são as oportunidades, né? O que as escolas, o que as faculdades estão olhando, né? Entender o que tem de inovação, quanto que surgiu muita inovação durante esse período, o que tem de inovação em educação, para onde que a gente vai. Então, a gente quis fazer uma semana para juntar diversos assuntos e tentar dar uma passada por vários temas para todos que trabalham nesse setor poderem se encontrar, se interagir, se atualizar e se inspirarem a partir disso. Então, sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês gostem. A gente teve um trabalho longo aí para preparar esse Summit. E aproveitem, né? Tem aí na plataforma como interagir, mandar pergunta. É um momento para todos se encontrarem e se atualizarem. Então, eu vou começar agradecendo super a doutora Cláudia Costin, que aceitou o convite. Me senti super honrado de poder fazer essa abertura com ela. E ela vai entrar agora para falar com vocês. Muito obrigada, Ariel. Eu aqui estou honrada e muito feliz de estar aqui com vocês nessa Summit de Educação. Queria cumprimentar a todos os participantes, em especial professores e professoras, que são quem transforma a educação dentro de cada sala de aula a cada dia, seja na educação básica, seja no ensino superior. Então, eu vou começar a minha apresentação. Estou falando para vocês do Rio de Janeiro, onde finalmente eu consegui chegar depois de 1 ano e 3 meses distante, por já ter tomado as 2 doses da vacina. Então, vamos lá. Eu vou tentar colocar aqui a minha apresentação, só um minutinho. Um minutinho. Vamos lá. Vou pôr em tela cheia. Espero que estejam vendo bem. Ariel, vocês estão conseguindo ver? Vamos sim. Muito obrigada. Então,
me pediram para fazer um panorama da educação no Brasil hoje. Começo falando para vocês, e quem já me assistiu falar sabe que eu sempre começo do mesmo ponto de partida. Não se pode falar de como estamos em educação sem saber onde queremos chegar. E o Brasil, junto com 193 outros países, estabeleceu aqueles chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para várias áreas, inclusive para a educação. E o ODS 4, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, estabelece o que a gente se propõe em educação para 2030. Para 2030, nós nos comprometemos em assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Aí vocês podiam dizer, mas é muito genérico isso. Eu vou comparar muito rapidamente com os objetivos do milênio que foram traçados em 2000 para serem atingidos em 2015. Em educação, a gente só tinha um objetivo, que era garantir a todos os meninos e meninas acesso à educação primária, que é o que nós chamamos no Brasil de Fundamental 1. Agora, nós estamos nos propondo há muito mais. Primeiro, não é só a educação primária, é a secundária, e tem algumas metas para a educação, o ensino superior, e a gente decidiu dizer que tipo de educação é essa, porque não faz sentido pensar que para os que vêm de famílias mais afluentes, nós vamos nos propor uma educação de qualidade e para os outros uma educação de segunda linha. Agora nós estamos dizendo que essa educação tem que ser inclusiva, ou seja, não tem uma educação para criança típica, outra para criança com deficiência, equitativa, que quer dizer, em última instância, uma educação igual para todos, com altas expectativas de aprendizagem, que é o que quer dizer esse de qualidade. E, ao mesmo tempo, a gente diz que quer promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Normalmente, quando se dizia isso, era ligado ao que nós, educadores, chamamos de EJA, de Educação de Jovens e Adultos. Mas, no contexto da quarta revolução industrial, em que a inteligência artificial substitui trabalho humano, inclusive aquele que demanda competências intelectuais numa velocidade sem precedentes na história, extinguindo postos de trabalho, nós todos ou nós não, eu já não mais, mas todos os que hoje estão nas escolas ou no seu processo educativo, vão ter que se reinventar em sucessivas vezes, na medida da extinção de postos de trabalho e, por vezes, de profissões inteiras. Então, a aprendizagem ao longo da vida será uma jornada que todos os jovens terão que fazer. Não basta mais pensar, eu faço um curso superior e pronto, a minha escolaridade se conclui. Não será mais esse o caso. Mas indo mais para frente, esse ODS 4 se desdobra em inúmeras metas. Eu não trouxe todas, eu trouxe 4 para ilustrar o que exatamente quer dizer esse ODS 4. A primeira meta que eu trouxe é que até 2030, portanto, daqui a 9 anos, nós temos que assegurar que todas as meninas e meninos completem a educação primária, o Fundamental 1, e secundária, o Fundamental 2 e o ensino médio. E eu já vou me parar um pouquinho aqui para dizer o seguinte: hoje nós concluímos a educação primária. A gente universalizou, inclusive, o acesso à educação secundária inferior, ou seja, ao Fundamental 2. Mas só 75% concluem a educação secundária na idade correta, dando 2 anos a mais de tempo para acabar, e
O ensino médio, nem todos têm acesso, nós estamos expandindo o acesso ao ensino médio de uma maneira importante nos últimos anos, mas ainda não universalizamos o acesso, e não com só 64% concluem até 2 anos depois da idade correta para a conclusão. Mas não basta concluir, é importante que seja de qualidade e equitativa. E o que é qualidade para o ODS 4? Qualidade são resultados de aprendizagem relevantes e efetivos. Ou seja, qualidade não é quadra coberta, não é piscina na escola, não é um teatro sofisticado. Embora tudo isso, se puder ter, é melhor. Qualidade em educação é criança e jovem aprendendo o que é esperado para cada série. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que nós temos alguns desafios importantes em relação a isso ainda. Indo para frente, pegando outra meta, até 2030, nós também nos comprometemos, e onde que nós nos comprometemos? Na Assembleia Geral das Nações Unidas de 2015. Eu participei desse processo, eu fui diretora global de educação do Banco Mundial, então, junto com a Unesco, onde eu também trabalho hoje, eu pude participar da elaboração dessas metas. E até 2030, nós nos propusemos aumentar de forma expressiva o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas, tanto para a empregabilidade quanto para o empreendedorismo. Aqui eu queria comentar 2 coisas. Primeiro, nós estamos dizendo que sim, nós vamos garantir que a nova geração toda conclua até o ensino médio, mas há jovens que abandonaram a escola no passado. Então, nós estamos dizendo que eles têm direito a desenvolver habilidades. E que a atual geração que está na escola, ela deve desenvolver competência, sim, para a cidadania, para se preparar para a fruição do belo e do instigante, que é o domínio das artes, mas o mundo do trabalho tem que ser um olhar muito firme de quem formula políticas públicas no país, porque todos nós adultos gastamos a parte mais importante do nosso dia olhando ou para a empregabilidade, ou com uma relação de emprego, ou para o empreendedorismo. Então, estar preparados para isso é fundamental. Indo para frente, além disso, nós nos comprometemos a garantir que todos os alunos adquiram, que estão na escola, conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável. E entendam que desenvolvimento sustentável não é só a questão ambiental, embora ela também dialogue com isso. Inclusive, entre outros, por meio de uma educação para o desenvolvimento sustentável, estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição para uma cultura da cultura para o desenvolvimento sustentável. Parece muito grande, mas no fundo, a gente está querendo construir uma sociedade melhor por meio da educação. Indo para frente, e última meta que eu trouxe, é aqui, até 2030, nós vamos assegurar equidade de gênero, raça, renda, território, de acesso e permanência, ou na educação profissional, ou no ensino superior de qualidade, ou de forma agora gratuita ou a preços acessíveis. O Brasil tem universidades públicas gratuitas, não são todos os países que têm, mas se não for gratuita, deveria ser a preços acessíveis, por isso que sistemas de financiamento para o ensino superior, públicos ou privados, são tão importantes. Bom, nos comprometemos a isso tudo. Aí vocês poderiam perguntar,
Mas onde estamos em educação? E para entender onde estamos em educação, eu preciso falar algo que vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes. Muitas vezes, alguns políticos dizem: olha, a educação pública do passado era ótima, depois estragaram tudo. E eu vou ter que entrar com dados. Eu sou particularmente contrária a negacionismo científico ou negacionismo de dados. Então, vamos lá. O Brasil foi um dos últimos países na América Latina a universalizar o acesso à chamada educação primária. E deixa eu mostrar como é que nós chegamos lá. Em 1930, nós tínhamos só 21,5% dos alunos no ensino primário. A Argentina já tinha 62%, o Chile já tinha 73%. Quem estava empatado com o Brasil em 1930 era a Coreia. Só que quando chega ao final da década dos 60, a Argentina já tinha universalizado o acesso, Chile já tinha universalizado o acesso, Europa inteira, Estados Unidos. E o que tinha acontecido com a Coreia, que estava empatada com a gente em 1930? Eles já tinham também universalizado o acesso. E foi a época que eu estudei, tínhamos só 40% das crianças no ensino primário. E um percentual muito mais baixo de adolescentes no chamado, à época, ginásio, que é o nosso Fundamental 2. Ou seja, nós demoramos muito para ampliar a escolaridade dos brasileiros. Ao fazer isso, tem dois resultados. Sim, a escola pública do passado, embora não houvesse avaliações nacionais, ela tinha provavelmente um desempenho muito melhor que hoje, só que era restrito a 40% dos alunos, dos potenciais alunos. É muito mais fácil educar quem estava na escola nessa época. Quem estava na escola nessa época? Quem eram esses tais 40%? Eram os filhos dos letrados, das classes médias em ascensão e, eventualmente, alguns que vinham de meios mais modestos, mas não eram letrados, mas, nesse caso, eram de famílias profundamente comprometidas com a educação. Agora, os 60% excluídos anteriormente entraram para a escola. Então, hoje, a partir de 1997, nós universalizamos o acesso ao ensino fundamental 1. E foi só na primeira década do século XXI que nós universalizamos o acesso ao Fundamental 2, mas não da conclusão, como eu falei há pouco. E tem um problema: 68% do sucesso escolar de uma criança depende, de acordo com uma pesquisa do Naércio Menezes, dos anos de escolaridade de seus pais e dos seus avós. O que isso quer dizer? Que há um impacto brutal na possibilidade de desempenho escolar das crianças que hoje estão na escola. Mas não é só isso, evidentemente. Há outro problema. A carreira de professor é pouco atrativa por dois motivos. Primeiro, porque os salários são baixos. Dizem que gastamos muito em educação. Como proporção do PIB, sim, mas quando a gente olha o gasto médio por aluno na educação básica quer dizer da educação infantil até o final do ensino médio, ele é menos da metade do gasto médio da OCDE. E por que o nosso gasto por aluno é tão baixo? Porque os salários dos professores, não por coincidência, são menos da metade dos salários pagos aos professores na OCDE. O que acontece quando a gente faz isso? A gente tende a atrair, não necessariamente, alunos que desejam muito ser professores, mas fica pouquíssimo atrativa a carreira, e às vezes a pessoa entra na carreira de professor pelos motivos errados. Eu posso falar isso na maior tranquilidade, porque eu comecei minha vida profissional como professora de educação básica. Um outro motivo pelo qual a carreira de professor é pouco atrativa é pelo baixíssimo reconhecimento social da profissão.
que quer dizer isso? Eu não sei se vocês já observaram como é que a imprensa entrevista médico e professor. Muitas vezes, ao entrevistar médicos, inclusive médicos da área de saúde pública, que trabalham com desafios grandes, normalmente se pergunta sobre as práticas daquele médico. Com o professor, não, é sempre, eu imagino em que condições você trabalha. É como se nós, professores, não pudéssemos ter o direito a orgulho profissional ou a respeito profissional, como se nós merecêssemos piedade e não admiração e respeito. Então, esse é um ponto para a gente ter na cabeça. Para complicar ainda mais, a formação que os professores recebem no ensino superior, ela é excessivamente teórica e ela não prepara para a mais complexa das profissões. Só para dar um gostinho para vocês de comparação com outras profissões, no século XIX, a formação de médicos também era excessivamente teórica, e o respeito profissional de médico também era baixo. Foi quando a Johns Hopkins se instalou nos Estados Unidos que essa formação se tornou muito mais profissionalizante, e a partir de um relatório que ficou muito famoso para os médicos, que é o relatório Flexner, que se passou nos Estados Unidos, fecharam mais de 1.000 faculdades de medicina, porque não havia diálogo entre teoria e prática. A formação de professores na Finlândia tornou-se profissionalizante há 40 anos, pouco mais de 40 anos, em guerra com as universidades, porque elas achavam que o importante era só a teoria. E foi a explicação do sucesso tão importante que eles têm. No Chile, há cerca de 7 anos isso aconteceu. E essa é uma transformação que nós ainda só esboçamos os primeiros passos para que aconteça. Indo para frente, do ponto de vista daquilo que o ODS 4 chama de qualidade, como estamos? Bom, nós vivemos, dizem as organizações que acompanham a educação, no que pode ser denominado uma crise de aprendizagem. Como é que eu sei isso? Por alguns dados. Em primeiro lugar, tem uma avaliação que chama Avaliação Nacional de Alfabetização, cuja última edição foi em 2016, é esse ano aqui. Ela mostra que quase 55% dos alunos no terceiro ano do ensino fundamental, portanto, entre 8 e 9 anos, não se alfabetizaram. Enquanto a escola particular de bom nível alfabetiza na pré-escola, e não vou nem discutir se o certo é alfabetizar na pré-escola ou não, mas o fato é esse, a escola pública, no terceiro ano do ensino fundamental, a maior parte dos estudantes não se alfabetiza. Isso é um problema grave, porque essa insuficiência, se não for corrigida, vai ser carregada para o resto da vida. De uma maneira ou de outra, os alunos acabam sendo alfabetizados no quarto e no quinto ano. Só que observem o que acontece no terceiro ano do ensino médio. Eu falei para vocês há pouco que nem todos os jovens chegam no ensino médio, porque 75% só concluem o Fundamental 2. Só 9,1% dos jovens do terceiro ano do ensino médio aprenderam o suficiente em matemática. Isso é do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, de 2017, porque os microdados do SAEB de 2019 não chegaram ainda. Para complicar mais ainda, o PISA, que é uma avaliação internacional de qualidade da educação que permite comparar países, porque ele é feito com base em habilidades para a vida adulta e avalia jovens de 15 anos,
mostra os resultados do Brasil estagnados. O que o PISA avalia? 4 áreas. Ciências, ou seja, o desenvolvimento de uma mente investigativa, que é a base para todas as ciências, leitura e interpretação de textos, fundamental para o exercício de cidadania, para o trabalho, para tudo que a gente fizer na vida adulta, e raciocínio matemático. E tem mais uma quarta área, que é resolução de problemas com criatividade. Os nossos resultados estão estagnados, mas o que me chamou muita atenção é que no PISA de 2018, portanto, pré-pandemia, nós já éramos a segunda economia mais desigual do ponto de vista educacional entre as 79 que participaram. Muito preocupante. No entanto, não há só dados de copo meio vazio, há copo meio cheio também. Ou seja, o IDEB de 2019, o IDEB é um índice que resulta dessa avaliação aqui do SAEB, que é um índice de qualidade da educação pública. Mostra avanços em todas as etapas. Desde 2015, o ensino primário, que é o Fundamental 1, vem mostrando avanços a cada 2 anos, porque essa avaliação é feita a cada 2 anos. Desde 2005 vem melhorando o Fundamental 1. O Fundamental 2 começou a melhorar, só nas últimas 5 edições nós tivemos avanços. E, finalmente, os avanços chegaram no ensino médio. Aí vocês diriam, então é porque esse governo, em 2019, fez algo de certo. Não, avanços em educação resultam de acúmulos de avanços anteriores. Então, você vai acumulando até que chega naquele ano e as coisas aparecem. Então, nós tivemos avanços. Por que eu estou destacando isso? Para a gente não jogar a criança junto com a água do banho. Se nós vivemos uma crise de aprendizagem e desigualdades educacionais, alguém ficaria tentado. Então, vamos fazer o seguinte, aquela famosa busca por uma bala de prata que resolva magicamente todos os problemas, sem ter que fazer o trabalho difícil e penoso de melhorar as políticas públicas. Vamos jogar tudo fora. Não. Algo de certo nós estamos fazendo, só que no ritmo errado, nós vamos ter que pisar no acelerador. Eu já aproveito para falar para os empreendedores, para as startups que estão trabalhando com a EduTech, que provavelmente passa pelo trabalho de vocês. Vamos para frente. Se a gente olhar de uma maneira convencional, mas importante, algo que constrói em relação ao futuro, o que as redes públicas que tiveram a sua educação melhorada fizeram que outras não fizeram? Então, eu peguei os resultados todos do último IDEB, do último índice, e comecei a olhar aqueles que consistentemente ou têm melhorado ou se colocam no topo. Uma cidade para vocês lembrarem, Sobral, no Ceará. Sobral, há anos, é a mais bem colocada no ranking do IDEB no Brasil. E não é uma cidade pequenininha, não, ela tem 250 mil habitantes. Muito pobre e, no entanto, tem conseguido. Tanto que o governo do Ceará fez o seguinte, olhou para o que Sobral fez e resolveu replicar e transformar por meio de regime de colaboração, em algo que todos os municípios pudessem fazer. Não à toa, entre as 100 melhores escolas em IDEB no Brasil, 79 são do Ceará, muitas em Sobral e outras em municípios diferentes. E com governantes de partidos completamente diferentes também. Então, o que proporciona a melhoria contínua em aprendizagem? Bom, primeiro, estabelecer resultados claros a serem alcançados, não por uma escola pública, mas por toda a rede, a partir de algo que diz o ODS 4. Nós vamos ter que ter um aprendizado
com altas expectativas para todos, não só para aqueles que já são motivados, porque na escola pública não tem como, na maior parte das vezes, o pai mandar para o professor particular, quando constata que seu filho está indo mal na escola. A escola pública vai ter que, com seus próprios recursos, eventualmente com algum apoio da Secretaria de Assistência Social e de Saúde, resolver seus problemas. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, ter um currículo claro. O Brasil, durante muito tempo, achou que ter currículo tira a autonomia do professor. Quando você pega o ranking do PISA, daquele teste internacional a que eu me reportei antes, se você pegar os 30 primeiros países no ranking, todos têm currículos nacionais, com exceção do Canadá, mas o Canadá é porque ele tem um currículo para a parte do Canadá que tem uma herança francesa e outra para herança inglesa, então eles preferiram organizar por províncias. Mas ter um currículo claro é super importante, não resolve tudo, mas é importante. E o outro é atuar em rede, não pensar em cada escola pública como se fosse um feudo, cada uma formulando a sua política educacional. Por que isso é importante? Porque senão você não constrói equidade, que era um dos pontos do ODS 4. Esse é um ponto extremamente importante. A outra coisa é monitorar continuamente a aprendizagem. Então, saber, não só a cada 2 anos, como o SAEB nos indica, mas a cada bimestre, como é que está indo aquela rede, e quem está aprendendo e quem não está aprendendo. Não adianta descobrir no conselho de classe, no mês de novembro, que um aluno não está aprendendo, porque não vai ter como resolver esse problema. Então, se nós de verdade queremos ter uma população preparada para o futuro, nós vamos ter que fazer esse trabalho que esse município de Sobral faz há 15 anos, monitorar continuamente a aprendizagem. Quem também faz isso, para pegar um governo estadual também, desde 2007, é Pernambuco. Pernambuco, em 2007, era o penúltimo colocado no ranking das redes estaduais de ensino médio. Hoje está em 3º lugar. Não é a única medida, mas é importante, é monitorar continuamente a aprendizagem e dar devolutivas para todos os professores. Tem gente que fala assim, mas vocês vão lidar com educação, não se restringe a número, educação é uma arte. Porque nós lidamos com uma coisa nobre, que é a aprendizagem, como se a vida não fosse nobre. Em vigilância epidemiológica, nós também monitoramos continuamente a incidência das doenças e também se informa a todos. Então, é muito importante fazer isso. Criar um sistema de recuperação de aprendizagem. No caso das redes públicas, é importante prestar uma atenção especial aos mais velhos, porque nós temos uma distorção idade-série muito alta, ou seja, mais de 20% dos adolescentes e jovens no Fundamental 2 e no ensino médio têm 2 anos ou mais do que a idade correta para a série. O que acontece num contexto desses? Se ele repetir algum ano, ele abandona a escola. Então, antes que isso aconteça, nós temos que descobrir maneiras de acelerar os mais velhos. Aí vocês poderiam perguntar, bom, mas você falou isso, você está querendo sugerir que a gente deva passar as crianças para frente sem aprender? Nem uma coisa nem outra. Nem reprovar, nem passar para frente sem aprender. Nós temos que construir um mecanismo para que, desde o começo, mediante monitoramento contínuo da aprendizagem, a gente identifique claramente quem não está aprendendo e possa agir a tempo. E também já uma dica para os empreendedores. Plataformas adaptativas vão ser fundamentais para a educação e, em especial, para a educação pública. Aquela que identifique exatamente quais são as insuficiências de aprendizagem de um aluno e remeta para aqueles conteúdos e competências que aquele aluno ainda não domina. E prestar muita atenção para aqueles não alfabetizados lá do começo, lembram?
Se um aluno não se alfabetizou até o 4º ano, vale a pena tirar de sala por uns meses, realfabetizar e devolver em seguida. Muitas experiências nesse sentido foram feitas e resolveram o problema. Outro ponto importante é construir ações afirmativas. Normalmente, quando se fala de ações afirmativas, nós estamos nos referindo a cotas, mas aqui não. Aqui é dar mais para quem tem menos. As pesquisas mostram que alunos que vivem em situação de extrema vulnerabilidade deveriam estar em escolas com os melhores professores. Então, é dar mais recursos para as escolas em áreas de vulnerabilidade. Por exemplo, escolas que estão em áreas de favelas conflagradas, que é muito difícil atrair os bons professores para lá, então é importante pagar mais a quem vai atuar lá. Eu fiz isso, eu fui secretária no Rio de Janeiro. Não tem dinheiro para colocar laboratório de informática ou computadores para os alunos das mais variadas formas, nessas escolas tem que ter. Pós-escola, não tem dinheiro para fazer em todas as áreas, faz especialmente nessas áreas. E um outro ponto que dialoga muito com a 4ª Revolução Industrial é a questão do trabalho colaborativo, dentro de cada escola e entre escolas. Indo para frente. Então, como eu tinha dito para vocês, vivemos tempos, não é que vai vir no futuro, do que se convencionou de chamar de o futuro do trabalho ou a Revolução 4.0. Ou ainda a 4ª Revolução Industrial. Essa 4ª Revolução Industrial, que resulta do advento da inteligência artificial e de uma automação acelerada, ela trouxe para vários países, inclusive para o Brasil, um desafio enorme. Por quê? Em primeiro lugar, porque a automação e a robotização, eu estou usando a expressão robotização para me referir à inteligência artificial, traz uma extinção maciça de postos de trabalho. O Osborne e o Frey, 2 pesquisadores da Universidade de Oxford, falam de 2 bilhões de postos de trabalho que estarão extintos até 2030, no que configura a 4ª Revolução Industrial. Aí vocês poderiam me dizer, mas espera, as outras revoluções industriais também extinguiram postos de trabalho, mas outros postos de trabalho foram criados, e eu vou dizer para vocês que é verdade. Só que esses outros postos, pelos primeiros sinais que nós temos, demandarão competências muito mais sofisticadas, como, por exemplo, análises mais aprofundadas, capacidade de ter pensamento sistêmico, porque os robôs não têm pensamento sistêmico ainda, capacidade de resolver problemas com criatividade de forma colaborativa. Nós estamos com desafios para entregar as competências básicas, e eu estou dizendo agora que nós vamos ter que formar as pessoas no Brasil para competências muito mais sofisticadas. Vocês poderiam dizer, então vamos primeiro resolver o problema das competências básicas, depois a gente chega nas mais sofisticadas. Nós não vamos poder lidar com isso. Por quê? Porque se algumas escolas entregam competências mais sofisticadas, os postos de trabalho são extintos, vai haver um brutal crescimento da desigualdade social. E vocês sabem que desigualdade social gera violência, problemas de segurança pública e, além disso, uma cidadania frágil que é facilimamente capturável por populismos. Eu queria lembrar para a minha comunidade, que nós sabemos o que significa uma educação que não forma de verdade, e que não forma para valores também, né? A história nos contou muitas histórias, a história contou muitas histórias a respeito. Indo para frente. O que estão fazendo os países que têm bons sistemas educacionais para enfrentar esse problema? Uma primeira ação fundamental é foco em resolução colaborativa de problemas e em criatividade. Não é à toa que a OCDE
criou uma das provas especificamente sobre isso. O Brasil, entre 45 países, tirou o último lugar nessa prova. Nós nos consideramos muito criativos, mas criatividade não é só fazer coisas bacaninhas, é muito mais complexo que isso. Então, resolução colaborativa de problemas é algo que eles estão ensinando desde a pré-escola, usando criatividade. Aprendizagem profunda, isso normalmente é associado à linguagem de máquinas, mas aqui nós estamos falando de aprendizagem humana profunda. Menos tópicos e aprofundamento, ensinar a pensar em profundidade, e isso se faz com algo que nas escolas públicas não está acontecendo o suficiente, eu ousaria dizer, e mesmo em algumas particulares, que é ensinar o aluno a escrever, a processar o seu pensamento. Outro ponto importante é a flexibilização dos currículos e a interdisciplinariedade, por meio de aprendizagem baseada em problemas ou aprendizagem baseada em projetos. A Lumiar, que é uma das financiadoras desse processo, vem trabalhando nessa direção. A cultura digital pré-pandemia, nós não estamos falando aqui do que eles passaram a fazer depois da pandemia. Investir em cultura digital e ensino híbrido, que envolve o conceito de sala de aula invertida, em casa, eu recebo um vídeo, por exemplo, com aula expositiva e reservo para o professor fazer aquilo que é mais importante, que usa todo o talento do professor, que é ensinar a pensar usando os conceitos enviados para casa. Outra tendência importante, que algumas pessoas acham que é o modismo, mas não é trabalhar as competências para o século XXI, as tais competências socioemocionais. Eu trouxe 3 que, de uma maneira ou de outra, nós acabamos aprendendo a desenvolver durante a pandemia, sem que houvesse intencionalidade pedagógica, que é a adaptabilidade. Nós todos tivemos que nos adaptar a uma circunstância muito diferente, com o teletrabalho, com crianças tentando aprender por outros meios e professores tentando ensinar por outras mídias, empatia, que é se colocar no lugar do outro que está sofrendo, a abertura ao novo, que é a base da coragem de empreender, e que nós tivemos que nos aprender, nós professores, a nos reinventar para lidar com essa pandemia e como ensinar nesse contexto. E por último, mas não menos importante, o protagonismo do aluno, que não quer dizer simplesmente escolher disciplinas, quer dizer formar para a autonomia, o velho sonho do Dewey, da Maria Montessori e do Paulo Freire, e, ao mesmo tempo, para a cidadania global. Como é que se faz isso? É ensinar ao aluno que ele é portador de sonhos e que quem vai empreender tanto a sua vida escolar quanto o seu sonho vai ser ele, não vão ser seus pais, não vão ser seus mestres, vai ser ele mesmo. É prepará-lo para empreender sua vida. E a sua vida também como cidadão. Indo para frente, esse contexto desafia o professor, e eu sei que há vários professores nos escutando, a uma atuação bem diferente para a qual ele foi formado. Em primeiro lugar, ele vai ter que deixar de ser entre aspas, mero fornecedor de aulas expositivas, para ser um assegurador de aprendizagem e um pesquisador. O que quer dizer isso? Eu vou ser alguém que ensina esses jovens a pensar e tomar decisões com base no que ele aprendeu. E, ao mesmo tempo, eu vou ser um pesquisador. Muitas vezes a universidade fala, não, o professor tem que ser pesquisador, mas não diz sobre o quê. Como diria o Paulo Freire, é sobre a sua própria praxis, sobre a prática dele. O professor
tem que se focar cada vez mais na sua própria prática, pesquisar se está funcionando e se pesquisar sobre seus próprios alunos. Eu visitei escolas, quando fui diretora do Banco Mundial, várias partes do mundo, mas me impressionou muito o como que os professores de Xangai, o melhor sistema educacional do mundo, como é que eles faziam? Eles faziam pesquisa sobre seus próprios alunos e a universidade, cada escola tinha uma universidade de referência, os ajudava nesse processo. Outro ponto importante é sair dessa narrativa que a imprensa traz da piedade e passar a ter orgulho profissional. Quando é que alguém tem orgulho profissional? Quando olha para suas próprias práticas com autoadmiração e quer cada vez mais se superar. O professor merece ter o direito de ter orgulho profissional, de como eu planejo minhas aulas, de como eu dou as minhas aulas, o que eu estou aprendendo, e, ao mesmo tempo, combinado com uma certa humildade, que é importante, para fazer planejamento colaborativo e para aprender junto com a experiência dos seus pares, inclusive para dizer, olha, eu estou tentando alfabetizar essa minha turma, mas 2 dos meus alunos não estão aprendendo. Dando um exemplo. O que vocês, colegas meus, me sugerem? Então, aprender em time, e nesse time desenvolver também as competências socioemocionais. Ninguém dá aula de empatia se não sente empatia com seus alunos que estão com dificuldades. Ninguém ensina persistência se desiste no meio do processo. Criar uma mentalidade de crescimento na sala de aula, que eu estou me referindo ao mindset da Carol Dweck, todos podem ter talentos que sejam desenvolvidos e mudar a relação com o erro. Sim, erro é uma grande oportunidade de aprendizagem. E ensinar a pensar cientificamente, com base em dados. Um dos quesitos em que nós nos saímos pior no PISA é separar fato de opinião. Os jovens de 15 anos não sabem separar fatos de opiniões. Nós precisamos ensinar nossos alunos a pensar cientificamente, a ser protagonistas, a ser capazes de empreender sua própria vida e aprender a aprender. Indo para frente, eu vou pular essa parte de ensino superior, mas queria só dizer para vocês que, infelizmente, só 19,7% dos alunos de 25 a 34 anos no Brasil tem nível superior completo. E o ensino médio, até recentemente, era meramente propedêutico, o que quer dizer preparatório para o ensino superior. Nós temos que pensar em profissionalização em vários níveis, inclusive nos diferentes itinerários formativos que agora se abriram para o ensino médio. Mas vamos para frente. Eu queria só comentar que a Covid nos levou, vocês têm repetido isso e eu vou na mesma linha, que sim, foi terrível a Covid, morreram mais de 440 mil pessoas, a situação foi dramática e trouxe muito sofrimento. Mas no campo da educação, o Brasil fez coisas importantes. A despeito de uma falta de coordenação nacional, a partir do MEC, da resposta educacional à Covid, o Conselho de Secretários Estaduais de Educação e a Undime, que reúne os dirigentes municipais de educação, se puseram juntas e criaram soluções para aprendizagem em casa. É verdade que uma parte importante dos nossos alunos não tem conectividade, não tem equipamentos. Mesmo assim, houve uma combinação de diferentes mídias para aprendizagem emergencial remota. Se usaram, sim, plataformas online. Só para dar 2 números diferentes.
No Maranhão, 61% dos alunos de ensino médio estiveram sistematicamente nas plataformas digitais. Não vou discutir a qualidade das aulas, mas é importante saber que houve um esforço com algum sucesso. Lógico, como tinha pouco menos de 40% fora do online, do acesso à conectividade, também deram aulas na TV, no rádio, e mandaram roteiros de estudo impresso. No Paraná, por contra, foram 95%, dada a maior conectividade, mas dada também uma gestão competente da crise. 95% dos alunos estiveram na plataforma online, isso foi complementado só por TV e por roteiros de estudo. Nos municípios, 85% dos municípios tiveram alguma resposta educacional à Covid. E os municípios, de uma maneira ou de outra, prestaram atenção à desigualdade educacional, porque pense o que é um ano letivo inteiro com escolas fechadas. Então, muitos estados e muitos municípios fizeram busca ativa dos alunos que não estavam participando, tentaram orientar os pais de crianças com deficiência e das crianças na educação infantil, e fizeram alguma avaliação diagnóstica e passaram a priorizar os currículos para ver o que ainda dá tempo de ensinar. Só que os resultados iniciais dessas avaliações mostram perdas profundas de aprendizagem. Se alguém tinha alguma fantasia que aprendizagem em casa, como uma solução de massa, possa ser uma saída para o Brasil, a avaliação, trago aqui o caso de São Paulo, o 5º ano de matemática mostrou, e olha que eles tiveram uma resposta bastante importante educacional à Covid, mostrou um retrocesso ao desempenho de 11 anos atrás, quer dizer, os avanços que nós fomos fazendo no 5º ano, lembra que eu contei, voltaram a patamares de 11 anos atrás. Não estou com isso dizendo que não dá para retomar essa aprendizagem. Para os alunos de 5º ano ainda dá. O André Schleicher, que preside o OCDE Educação, diz que para os alunos de ensino médio de boa parte do mundo, é uma geração que perdeu a aprendizagem e não vai ter como recuperar uma boa parte dela. Outro resultado que apareceu pelo Brasil afora é uma brutal piora no processo de alfabetização, que lembram que já estava ruim. Um agravamento da desigualdade educacional. Uns estavam em casas com livros, com equipamentos, um por criança que precisa aprender, com os pais em teletrabalho organizando o processo de aprendizagem, os pais já tinham um repertório cultural mais vasto, enquanto outros ficaram o dia inteiro dentro de uma casa, sem condições para aprender com tranquilidade, e os pais não estavam presentes. Ou, pior ainda, as crianças estavam na rua se expondo a toda sorte de risco. E o abandono escolar, pelas pesquisas iniciais, vai ser brutal. Bom, e depois da crise, o que vai acontecer? Eu estudei algumas crises na história da humanidade, e em todas elas aparece, além de um profundo sofrimento, eu mesma sou filha de uma refugiada de guerra, acho que alguns de vocês são netos de refugiados de guerra, então é um momento de sofrimento, mas também são momentos de quebras de paradigmas e de desenvolvimento científico importantes. Se vocês lerem o livro A Grande Guerra, do John Barry, que fala sobre a gripe chamada espanhola, vocês vão ver o quanto que a ciência se desenvolveu a partir daquela crise. No caso brasileiro e da Covid, com certeza haverá uma aceleração brutal da inclusão digital de professores e de alunos. As competências digitais vão acabar entrando na formação de professores,
E haverá também uma urgência de formar para o uso de metodologias ativas e até de prototipação de soluções para lidar com o outro lado da sala de aula invertida. De uma maneira ou de outra, a conectividade de escolas e residências, seja por Wi-Fi ou por 5G, entrou para a agenda. Nós descobrimos que precisamos de conectividade e de alta velocidade, não só para aprender, mas também para a telemedicina, para outras coisas. E algumas competências que foram desenvolvidas entre os alunos na pandemia vão ser úteis depois. Eu citei algumas delas: adaptabilidade, abertura ao novo, resolução colaborativa de problemas e até autonomia para aprender. Eu vou fechar com esse comentário no final. Eu queria compartilhar com vocês a minha utopia. Utopia não no sentido de algo impossível, mas algo com que eu sonho. Qual a escola que a gente vai poder construir para o futuro? E eu sonho com uma escola em que todos aprendam, em que se possa construir excelência com equidade. Chega de ilhas de excelência só para alguns, que todos possam ter acesso. Uma escola em que tanto alunos como professores trabalhem colaborativamente. Ser professor não é uma profissão, não é ser profissional liberal, é trabalho de equipe. Uma escola em que o aluno aprenda a se reinventar. Ele vai ter que se reinventar em ondas sucessivas na medida da extinção dos postos de trabalho. Então, é bom que ele aprenda isso desde a primeira infância. Uma escola em que os saberes, e isso eu trago do Edgar Morin, esse enorme filósofo que vai fazer 100 anos agora em julho, e que, criticando a educação francesa, disse que os saberes na França estão todos fragmentados em disciplinas, e o que ele propunha? Um livro publicado, inclusive, em português, que chama A Religação dos Saberes, que eles se reconectem, uma escola em que os saberes não estejam fragmentados, uma escola que ensine a pensar, não é a decorar a visão de mundo do seu professor e devolver numa prova, é a ser um pensador autônomo. E uma escola que ensine a aprender. E por último, mas não menos importante, uma escola que reserve tempo e espaço para formar para a autonomia e para a cidadania. Sem isso, vamos ter dificuldades de construir um Brasil melhor e um mundo melhor. Eu agradeço e aproveito para passar meu Twitter, porque eu respondo perguntas muito rapidamente. Lá só escrevo sobre educação, não escrevo sobre políticos, não escrevo sobre educação, ciência e tecnologia e cultura. Muito obrigada. Joia, muito obrigado, doutora Cláudia. Super obrigado de novo por aceitar o convite. Foi uma aula. Eu acho que você falou alguns pontos aí que resumem o evento inteiro. Você tem um slide que você fala sobre as tendências em educação, e super legal aquilo que você falou, e a bala de prata talvez não tem, mas como você bem falou, a gente tem que pisar no acelerador. Então, eu acho que aí a gente tem um caminho para frente. De novo, super obrigado. Vou chamar agora todos que assistiram a palestra da Cláudia. A gente tem uma palestra em seguida para falar sobre lifelong learning. Então, a gente vai ter o Marcelo Orticelli, do INSPER, a Diana Gabani e o Saulo Velasco, da School of Life, e o Morris, que é da Maturi Jobs. Muito obrigada a todos, estou à disposição, e que seja um grande evento. Obrigado. Presidente do Fundo Comunitário, e junto com o presidente da CIP, com o presidente da Hebraica, a gente teve a visão de criar um lugar que a gente pudesse ajudar o jovem a empreender.
O Mercas tem a missão de fomentar negócios. Como hub, o nosso trabalho é o de juntar as partes, auxiliando o empreendedor, do iniciante ao mais experiente, trazendo o investidor, que busca as melhores oportunidades de investimento em inovação, o mentor, que faz a interface com os empreendedores, trazendo sua experiência e conhecimento, o ambiente regulatório e o mercado de trabalho, que tornam tudo isso possível. Nós somos absolutamente comprometidos com a nossa missão. E é através de um evento como esse, que envolve inúmeros profissionais e junta educadores da rede pública, privada, da educação básica, universitária, startups e fornecedores, que vemos esse trabalho se realizar. Se você quer saber como o Mercas pode ajudar você ou sua empresa a se transformar através da inovação, junte-se a nós. Faça parte dessa rede de profissionais vibrantes que se ajuda e cresce a cada dia. Venha para o Mercas. Ações como essa do Mercas são muito importantes para juntar essas pessoas no mercado, juntar a inteligência, juntar todas as idades, juntar todo o repertório, para a gente poder acelerar negócios e ao mesmo tempo dar valor a outros negócios.